Poucos episódios na história da humanidade foram tão discutidos, representados e venerados quanto as últimas horas de vida de Jesus Cristo. Mas por trás dos textos religiosos e da simbologia espiritual, existe um aspecto muitas vezes ignorado: o sofrimento físico extremo que ele enfrentou. Hoje vamos analisar, com base em estudos históricos e científicos, o que realmente aconteceu ao corpo de Jesus durante sua paixão e morte. Jesus foi preso durante a madrugada, após a última ceia. A primeira agressão começou ainda na casa do sumo sacerdote. De acordo com os evangelhos, ele foi esbofeteado, cuspido e zombado repetidamente. A partir dali, sua resistência começou a ser testada. Mas foi após ser entregue aos romanos que a verdadeira tortura começou. Os soldados o condenaram à flagelação, um tipo de espancamento cruel realizado com um instrumento chamado flagrum, um chicote com tiras de couro, pedaços de osso e metal nas pontas. Cada golpe rasgava a pele, dilacerava músculos e causava hemorragias graves. O artigo publicado em 1986 no Journal of the American Medical Association, JAMA, afirma que, com esse tipo de agressão, muitas vítimas morriam só na flagelação. Jesus, no entanto, sobreviveu. Mas nesse ponto, seu corpo já estava em estado de choque. A perda de sangue, combinada ao trauma, causava hipovolemia e fadiga muscular severa. Ele foi então forçado a carregar parte da cruz, provavelmente o patíbulo, a trave horizontal, que podia pesar até 45 quilos. Com as costas em carne viva e os ombros dilacerados, ele caiu mais de uma vez. Simão Cireneu foi chamado para ajudá-lo. Ao chegar ao local da execução, Jesus foi deitado sobre a cruz. Pregos foram cravados não nas palmas, mas nos punhos, entre os ossos do carpo, para sustentar o peso do corpo. Nos pés, os pregos atravessavam ambos juntos, provavelmente perfurando o segundo metatarso. A posição na cruz causava uma morte lenta e agonizante. O corpo ficava suspenso pelos braços, forçando os músculos torácicos. A respiração se tornava quase impossível. Para inspirar, o crucificado precisava se erguer com as pernas, apoiando-se nos pés cravados e nos punhos rasgados. Cada movimento gerava dor lancinante. Esse ciclo se repetia por horas. A causa da morte: provavelmente asfixia progressiva, associada à falência cardíaca e colapso circulatório. O artigo da JAMA também sugere a possibilidade de ruptura do miocárdio. Quando um dos soldados atravessou seu lado com uma lança, saíram sangue e água, o que pode indicar acúmulo de fluido pericárdico, resultado do estresse extremo no coração. Mais do que uma morte, foi um esgotamento físico total. Jesus suportou dores além da capacidade humana, consciente e entregue até o fim. Mesmo aos olhos da medicina moderna, o que ele suportou é algo praticamente inexplicável. Por trás da cruz, da coroa e dos símbolos que vemos hoje, existe uma história de sofrimento real, documentado, palpável. Uma história que não deve ser suavizada, mas compreendida em sua profundidade. E talvez, ao entender a dor física de Jesus, possamos entender melhor também o tamanho do seu sacrifício.